Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículos 37 e 38. E diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vou repetir. Então disse a seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Após uma longa excursão pregando e curando nas cidades da Galileia, Jesus se comoveu profundamente com a condição espiritual do povo. O povo estava confuso, desamparado, como aqueles que não possuem um líder para olhar. Estavam dispersos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão é emprestada da profecia do profeta Micaías, que disse: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. 1 Reis 22, 17. Essa expressão expõe a triste condição daqueles que são destituídos de um guia confiável para liderá-los nas coisas de Deus. Nenhuma criatura é mais sujeita a se perder do que uma ovelha. Quando ela fica perdida, ela fica desamparada, incapaz e exposta. Ela é mais inapta para encontrar o caminho de volta para casa do que qualquer outra criatura. Almas pecadoras são como ovelhas perdidas, precisam de cuidados de um pastor para trazê-las de volta, para lhes mostrar o caminho. Os líderes judeus fingiam ser pastores, porém Cristo diz que eles não tinham pastores, pois tê-los era pior do que não ter nenhum. Eram pastores preguiçosos, que dispersavam as ovelhas ao invés de trazê-las de volta, que tosquiavam ao rebanho ao invés de alimentá-lo. Pastores semelhantes aos descritos em Jeremias 23:1 e Ezequiel 34:2. Primeira parte do versículo. Então disse a seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus, quando havia passado por Samaria, disse aos discípulos, João 4,35: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. As palavras de Jesus teriam este sentido. Vocês sempre dizem: são 4 meses da semeadura-colheita, mas vejam, mal a semente foi lançada e a colheita já está madura, referindo-se à aproximação das pessoas de Sicar, demonstrando que a palavra de Deus deve ser pregada em todo o tempo, em qualquer oportunidade que houver. 2 Timóteo 4,2 diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. O povo esperava uma boa pregação, desejava uma boa pregação, mas haviam poucos pregadores bons. Havia muito trabalho a ser feito, e igualmente muito bem a ser feito, mas faltava mãos para fazê-lo. Era uma pena que nessa situação
os trabalhadores fossem tão poucos. Era uma pena que o milho caísse e estragasse e apodrecesse por falta de ceifeiros. Havia muitos ociosos, mas pouquíssimos trabalhadores. A igreja pode ser considerada enferma quando a boa obra não anda, ou apenas progride lentamente por falta de bons obreiros. Quando isso ocorre, os obreiros existentes são obrigados a permanecer ocupados demais. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, poucos os que se colocam na brecha, poucos os que assumem uma posição para liderar o povo de Deus. Versículo de número 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O estado deplorável das almas preciosas deveria instigar e apressar muito a oração. Quando as coisas parecem desanimadoras, devemos orar mais. E ao mesmo tempo, devemos reduzir os nossos temores e queixas. Temos lançar sobre Jesus, sobre Deus, todas as nossas preocupações e ansiedades. Devemos também adaptar as nossas orações às necessidades atuais da igreja. Devemos entender o momento para sabermos não apenas o que devemos fazer, mas pelo que devemos orar. Parar com orações repetidas, entender as circunstâncias, dar atenção às mínimas coisas, para que a sua oração possa ser mais efetiva, mais perfeita, mais clara. Como nenhum homem é capaz de tornar por si mesmo ministro fiel do Evangelho, mas somente aqueles a quem o Senhor confere os dons do seu Espírito, sempre que observamos uma escassez de líderes ou pastores, devemos levantar os nossos olhos para Deus, para podermos ter o remédio. Nunca houve maior necessidade de oferecer essa oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros. É trabalho de Deus enviar obreiros. A Bíblia nos diz em Efésios 4:11 que Jesus, quando cumpriu a obra da altura do amor de Deus, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Eu posso até acrescentar nesse texto presbíteros e diáconos. O cargo é da nomeação de Deus. As qualificações são da sua obra. O chamado é também dádiva de Deus. Por isso, após o pedido de oração, Jesus decide alistar para esse propósito, segundo o Evangelho de Mateus, na sua ordem cronológica, o serviço dos 12 apóstolos que já estavam estreitamente associados a ele. Todo bom pastor, ele deve discipular e delegar funções para preparar obreiros para a seara. Jesus falou que deveríamos rogar ao Pai para que envie mais ceifeiros, mas automaticamente, vendo a necessidade, ele faz uma comissão e chama os seus 12 apóstolos. Você que é líder, você que é pastor, você tem que preparar pessoas até mesmo para o seu lugar, pessoas para a igreja do futuro. 1 Timóteo 3,13, Paulo orientando a Timóteo o que fazer, ele fala a respeito dos diáconos. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, tem um texto em Tessalonicenses que diz que a gente tem que observar os que trabalham entre nós, para assim separá-los para o santo ministério. Quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e Pai,
Eu não sei qual a condição deste que vê esse vídeo. Se ele está como uma ovelha desamparada, ou se ele é um servo do Senhor que precisa se colocar na brecha, ou precisa preparar seus seguidores para continuar a obra até que o Senhor volte. Mas Pai Santo, tremendo e poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que não venha faltar sobre nós bons pastores, pastores que amam as ovelhas, pastores que são exemplo para as ovelhas, e que nenhuma ovelha venha se distanciar do Teu aprisco, do Teu rebanho, por falta de uma alimentação espiritual saudável. Capacita os seus ceifeiros, envia mais ceifeiros para a sua importante obra. Que Deus nos abençoe.